Boa noite. A minha dupla abordou o julgamento do recurso extraordinário 466.343 de São Paulo e a fixação da tese da supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos pelo STF. Em 3 de dezembro de 2008, esse recurso extraordinário foi interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra um acordo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e foi apreciado pelo STF na ocasião. O citado recurso ele pugnava pela revisão da sentença proferida pelo TJSP, na qual não fora interposta a cominação da prisão civil ao devedor de alienação fiduciária em função do não cumprimento da entrega do bem. Durante o julgamento desse recurso, o STF balizou o questionamento acerca da impossibilidade da prisão civil do depositário infiel em função da aplicabilidade do Pacto de San José da Costa Rica à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tratado internacional do qual o Brasil foi signatário e o tendo ratificado em 1992. A conclusão deste julgamento acarretou em alterações na compreensão do Supremo acerca da hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no ordenamento jurídico pátrio. Entretanto, este nem sempre foi o entendimento da Suprema Corte. A Constituição Federal de 88 ela trouxe no artigo 5º, parágrafo 2º, a previsão de incorporação dos tratados internacionais e o reconhecimento dos direitos neles previstos, dos quais a República Federativa do Brasil fosse parte. Contudo, mesmo com a celebração dessa Carta Magna, o STF ele possuía um entendimento jurisprudencial em que colocava os tratados internacionais no mesmo patamar hierárquico das leis ordinárias. O debate acerca dessa hierarquização das normas constitucionais, no que tange à inclusão dos tratados internacionais, ela aflorou com o entrave originado da previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel, que estava lá no artigo 5º, inciso 67, e no enunciado 7.7 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que estabelecia que ninguém podia ser detido por dívidas, né? Este princípio não se limitaria aos mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Após muitas críticas de doutrinadores renomados no país e a explosão de casos que versavam sobre a temática, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 466.343 de São Paulo, passou a considerar que a prisão civil do depositário infiel seria ilícita. E nessa decisão, o STF acabou editando uma súmula própria para fixar o entendimento da Corte. Ao analisar os votos dos ministros da Suprema Corte, quando da apreciação do recurso em questão, nota-se que para que eles chegassem ao posicionamento de afastar a hipótese de prisão civil prevista na Constituição, foi necessário que o entendimento da hierarquização das normas constitucionais, e em especial dos tratados internacionais sobre direitos humanos no país, sofresse uma desconstrução da essência estabelecida desde a Constituição de 69. De uma ótica mais aprofundada dos votos dos ministros na sessão plenária de apreciação do recurso retromencionado, foi possível extrair duas teorias que fundamentaram a nova percepção da Corte sobre o tema. A corrente majoritária, né, convencionou-se chamar de tese da supralegalidade, ela indicava que os tratados de direitos humanos possuiriam status de norma supralegal, ou seja, estaria em posição hierárquica inferior à Constituição, porém em patamar superior às normas infraconstitucionais. Já a segunda corrente teórica, ela defendia o reconhecimento dos tratados como constitucionais e que estes deveriam compor o texto da Constituição. A condição de supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos rompeu o entendimento consolidado do STF desde antes da Constituição de 88. A Suprema Corte entendia que os tratados internacionais eles se incorporavam ao ordenamento jurídico pátrio no mesmo nível hierárquico das leis. A fragilidade dessa incorporação era tamanha que esses tratados poderiam ser revogados em virtude de uma lei posterior ou até mesmo deixar de ter a sua aplicação validada em função de uma lei posterior e criação de uma lei nova. Como exemplo, pode ser citado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 1347 de 95. Na questão, o STF negou a utilização das convenções da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, como parâmetro de constitucionalidade quando da apreciação de uma portaria do Ministério do Trabalho. Arbitrou, então, que as citadas convenções estariam no mesmo plano de eficácia e validade das leis ordinárias.
Com o advento da Emenda Constitucional número 45 de 2004, alguns aspectos da temática dos direitos humanos foram inseridos na jurisdição nacional. A emenda previu a incorporação desses tratados no patamar equivalente ao de emendas constitucionais quando fossem aprovadas com o mesmo quórum qualificado. Inseriu na Constituição de 88 a adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional e criou o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal nos casos de grave violação dos direitos humanos, instrumento que obrigava o Estado a cumprir com a proteção dos direitos humanos. Nesta ocasião, o julgamento do recurso em questão, do 466.343, trouxe reflexos da inserção de tal emenda à Constituição e influenciou a nova formatação do posicionamento do STF. O presidente da sessão plenária foi o ministro Gilmar Mendes, ele defendia a tese da supralegalidade e foi seguido pelos demais magistrados, justificando seu voto com base na fundamentação incorporada à Constituição pela Emenda 45 de 2004, alegando que o parágrafo 3º do seu artigo 5º da Constituição ofereceu um critério de especialidade aos tratados internacionais sobre direitos humanos quando fixou a aprovação destes com quórum qualificado e lhes conferiu equivalência às emendas constitucionais. O consenso existente entre os ministros presentes na sessão a respeito da já insuficiente legalidade ordinária dos tratados de direitos humanos e a necessidade de se criar nova jurisprudência sobre o tema davam um tom do julgamento que foi posto, considerando a defasagem já existente nos posicionamentos do STF. Para todos os ministros, a Suprema Corte pretendia conferir uma posição de privilégio às normas internacionais que versassem sobre proteção dos direitos humanos, mas o seu nível hierárquico foi o debate travado entre a corrente defendida pelo ministro Gilmar Mendes e aquela que foi representada pelo ministro Celso de Mello. Para Celso de Mello, independente do que fora postulado pela Emenda Constitucional 45, os tratados internacionais sobre direitos humanos eles eram materialmente constitucionais e que colocá-los em níveis hierárquicos distintos àqueles tratados sobre direitos humanos que não foram incorporados como o quórum de emendas à Constituição seria desarrazoado. Através da análise, percebemos que, apesar da justificativa e defendida por muitos doutrinadores, a corrente minoritária do ministro Celso de Mello foi vencida pela tese da supralegalidade defendida por Gilmar Mendes. Para este último, diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico por meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. Dos argumentos trazidos para defender a corrente da supralegalidade dos tratados internacionais sobre a proteção dos direitos humanos foram apontados que, primeiro, a supremacia da CF, a Constituição Federal de 88, tanto formal quanto material, reside sobre todo ordenamento, possibilitando inclusive o controle de constitucionalidade dos tratados e convenções internacionais. O segundo ponto é que a ampliação da expressão direitos humanos que provocaria produções normativas fora do alcance da ligação com as normas internas. O terceiro ponto, reconhecimento de que tratados ratificados pelo Brasil antes da emenda constitucional de número 45 não seriam comparados a normas constitucionais. Com base na citada tese e como explicitou o ministro Gilmar Mendes, os tratados internacionais, nesta posição hierárquica paralisariam a eficácia jurídica de qualquer matéria infraconstitucional que colidisse com a sua essência normativa. Além disso, aqueles que votaram a favor da superlegalidade dos tratados acompanharam a tendência mundial de se defender aquelas normas que dialogassem sobre temas envoltos à proteção dos direitos humanos e equalizaria a jurisprudência do STF aos princípios do direito internacional. Por outro lado, a tese
da constitucionalidade defendida por Celso Mello traria a possibilidade de se fiscalizar como de tratados de direitos humanos. Situação que a tese da supralegalidade não alcança, pois essa não permite, que uma incorporação de tratados internacionais de direitos humanos seja utilizado como mecanismo de controle de constitucionalidade de qualquer ato normativo. Durante o julgamento da situação do depositário infiel, a nova ação trazida pela discussão da apreciação do recurso extraordinário possibilitou um movimento de interpretação constitucional à luz dos tratados internacionais sobre direitos humanos. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, por exemplo, já serviu de base para a interpretação constitucional dos outros julgados, instituídos e organizados pela Suprema Corte, seja na esfera principiológica no que concerne às garantias fundamentais ou no âmbito das garantias judiciais. No contexto mais contemporâneo, alguns doutrinadores defendem que a tese da supralegalidade dos tratados internacionais dos direitos humanos vem sendo rompida e que já há que se falar na queda da corrente vigente, pondo fim à hierarquia supralegal de tais tratados. Um caso recente foi o julgado da ação direta de inconstitucionalidade número 5.543 de 2020 do Distrito Federal. Analisada pelo Supremo Tribunal Federal em 11 de maio de 2020, na qual retomou-se a tese da constitucionalidade dos tratados internacionais, em que ficou decidido pela inconstitucionalidade das normas federais que restringem a doação de sangue por homossexuais do sexo masculino. Pelo voto do relator, o ministro Edson Fachin invocou a tese da hierarquia materialmente constitucional de todos os tratados sobre direitos humanos, com base na cláusula da abertura constitucional prevista no segundo parágrafo do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Nesse julgamento, o STF analisou a constitucionalidade dos atos normativos do Ministro da Saúde e da Anvisa, os quais determinavam as restrições à doação de sangue feita por homens homossexuais. Da análise do pleito, o ministro Fachin abordou questões constitucionais ligadas à dignidade da pessoa humana, além dos direitos de personalidade, direitos fundamentais e de liberdade e igualdade, além da já citada cláusula de abertura. Mas foi no que tange a hierarquia dos tratados internacionais que o ministro confrontou a tese da supralegalidade e afirmou que, por força do segundo parágrafo do artigo 5º da Constituição Federal de 88, os direitos previstos nos tratados e convenções de direitos humanos ratificados pelo Brasil ingressam no ordenamento pátrio como direitos materialmente constitucionais, equiparando-se aos direitos fundamentais expressamente estabelecidos na Constituição Federal. Cabe pontuar, por fim, que quando a ação direta de inconstitucionalidade de número 5.543 de 2020 foi julgada e admitida por maioria dos ministros que os tratados de direitos humanos fizessem parte do bloco de constitucionalidade do ordenamento jurídico brasileiro, não houve qualquer posicionamento que alegasse a ação da tese da supralegalidade. Não há que se falar, portanto, que a citada corrente já fora superada. O que está aqui posto é que ambas as teses, tanto a da constitucionalidade como a da supralegalidade, podem ser utilizadas pela Suprema Corte enquanto for conveniente para os ministros da análise do caso concreto a que se depararem. Talvez haja um movimento
de crescimento da utilização dos tratados dos direitos humanos firmados pelo Brasil como controle de constitucionalidade da legislação infraconstitucional em um momento vindouro. Entretanto, ainda não se pode afirmar que a tese da supralegalidade fora vencida e substituída no entendimento jurisprudencial da Suprema Corte do país. Então, essa foi a análise que nosso grupo desenvolveu e espero que vocês tenham compreendido.